Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Vanísio Luiz da Silva. Eu sou professor aposentado da Rede Municipal de São Paulo e estou gravando esse vídeo na expectativa de responder uma questão proposta pela professora Kelly, que em síntese é falar sobre a minha percepção acerca da gestão do Paulo Freire junto à Educação Municipal de São Paulo e quais as repercussões desta gestão na rede. Sendo assim, eu vou procurar revisitar um período na minha memória, mas sem uma leitura complementar. Essa escolha pode trazer algumas imprecisões acerca dos registros, dos documentos e, quem sabe, algumas dúvidas sobre o próprio movimento. De todo modo, eu acredito poder contribuir com as reflexões propostas, pois é o testemunho de alguém que ingressava no magistério e também na rede, na educação municipal, em um momento de grande efervescência dessa rede. Sendo assim, vamos nós. Bom, do que eu me lembro, a proposta se fundamentava no pensamento socioconstrutivista e incorporava vários aspectos da vida escolar. Para isso, ela se apoiou na reconfiguração de 3 documentos orientadores, ou seja, o Regimento Comum da Rede, o Plano Político Pedagógico e o Estatuto do Magistério. Como isso aconteceu? A gestão tinha um rascunho, um primeiro documento, que foi enviado para as escolas, e nós tivemos um longo período de debate sobre esses documentos, que do ponto de vista das práticas ficou marcado pelas transformações. Assim, quando eu digo ficou marcado, eu quero dizer os pontos que mais se discutiu, pelo menos na escola e no núcleo em que eu participei, foi a transformação das notas em conceito, foi a instituição da recuperação paralela e a constituição dos ciclos. Por outro lado, também ficou em destaque a questão da interdisciplinaridade e do tema gerador. Por que eu estou dizendo isso? Porque esses itens geraram, a meu ver, muitas críticas e distorções. Então eu vou tentar trabalhar com alguns desses aspectos só para a gente entender melhor o que aconteceu. Por exemplo, se a gente falar dos conceitos, os conceitos, mesmo durante os debates, geraram pensamento nos dois sentidos. Por um lado, você tinha professores que diziam, já que virou conceito, você não precisa de 3 conceitos. E ele é fundamentado na ideia de acabar ou de diluir a classificação, então você não precisa. Você vai ter um conceito que diz que o rendimento do aluno foi insatisfatório ou o rendimento do aluno foi satisfatório. Então ficava, por um lado, dispensado o conceito de plenamente satisfatório. Por outro lado, o que a gente assistiu as pessoas que não aceitavam isso e não aceitaram na prática, que no momento seguinte transformaram esses 3 conceitos em pelo menos 9. Porque assim, aí o aluno era P+, P e P-, ou seja, ele era plenamente satisfatório, mas não tanto, plenamente satisfatório excepcional e plenamente satisfatório dentro do senso comum, o que já é uma distorção, mas enfim, eu não quero fazer juízo de valores agora. O satisfatório é a mesma coisa, S+, S- e S. Então o aluno é satisfatório, sei lá, num nível mais elevado, num nível menos elevado, num nível médio. E o não satisfatório é a mesma coisa. Portanto, você tinha de um lado um grupo que dizia e que provocou essa distorção em 2 conceitos e 9 conceitos, que voltava à ideia do melhor aluno da sala e do pior aluno da sala. Essa foi uma distorção que eu percebi já a partir do primeiro momento. Outra situação que ficou muito complicada, a meu ver, e foi em função
da estrutura física da própria escola e estrutura de tempo da própria escola foi a questão da recuperação paralela. Porque, por um lado, você tinha professores que entenderam a recuperação paralela como sendo a repetição da prova. Veja bem, prova. Então, o aluno teve uma prova, não foi bem? Dá aquela prova para ele novamente, na intenção dele se recuperar. Ou uma outra prova, mas não importa. Por outro lado, essa questão da recuperação paralela foi entendida por muitos professores que ele deveria retomar os conteúdos com aquele grupo de alunos. Mas aí a questão que se colocou é assim, o que eu faço com os outros alunos? E aí alguns professores dispensavam a classe e ficava só com aqueles alunos. É lógico que a partir do momento que todo mundo dispensava quem era satisfatório, ficava dentro da sala só quem não era satisfatório, você criava um caos lá no pátio das escolas. E aí surgiu uma outra proposta ou uma outra prática que era de os professores trabalhar com os alunos tidos não satisfatórios no fundo da sala e deixar os outros alunos com atividades paralelas, né, ou dentro da sala de aula, que também não deu muito certo e que levou a essa dificuldade com a questão da recuperação paralela. A questão dos ciclos, talvez ela tenha sido aí em termos práticos a mais difícil, porque a grita entre os professores, não tem como não fazer juízo de valores, né? Me parece que ficou assim, acabou a reprovação, os alunos vão fazer o que quiser, a gente pode passar todo mundo, tá. Então, eu concluo a partir daí que houve uma grande incompreensão do projeto em si, ou uma grande rejeição, se é que as pessoas compreenderam o projeto. Esse é um tema que talvez seja legal vocês discutirem aí. Se a gente for olhar com relação à interdisciplinaridade, nossa, essa palavra me confunde sempre, e o tema gerador, que me parece que estavam muito vinculados, também houve uma distorção muito grande, porque você pegava um tema que talvez não tenha sido, na grande maioria das escolas, ele não tenha sido muito bem escolhido, ou também não foi muito bem entendido, porque você pegava um tema e passava 6 horas do dia discutindo aquele tema durante 2 bimestres, ou sei lá quanto tempo, e o tema gerador virou, não tema gerador, mas virou o tema da escola. E do ponto de vista da matemática, isso ficou bastante complicado. Acho que aí sim vale dizer que foi uma questão de incompreensão, mas de qualquer maneira gerou muitas críticas e muitas distorções. Por outro lado, eu entendi que essa reforma ficou muito marcada também pela valorização profissional do professor e a valorização acadêmica do professor. Quando eu falo de valorização profissional, eu estou falando com destaque da questão salarial. Eu me lembro muito bem que eu já trabalhava há 2 anos na rede estadual e meu salário naquele momento da rede municipal, e até em função da configuração do estatuto, né, da reconfiguração do estatuto, o meu salário ficou na rede municipal triplo do salário da rede estadual. E assim, sem contar também que foi o período da minha vida que eu mais fiz formação, ou em horário de trabalho ou fora de horário de trabalho, mas com certeza formação remunerado. Então, nenhuma formação que a gente fez naquele primeiro momento
foi uma formação em que se dizia, você não vai receber, ou você... A gente recebia para fazer formação dentro da escola e fora da escola. Isso para mim foi algo marcante. Eu acho que esses foram os pontos centrais e os pontos primeiros dessa reforma. Como o tempo está estourando aqui, eu vou parar esse vídeo para a gente voltar depois. Até!